A Arca de Noé. Antes do dilúvio, o mundo se tornara tão cheio de homens ímpios que o Senhor decidiu destruir a face da terra. E Deus disse a Noé: o fim de toda a carne é chegada perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os destruirei juntamente com a terra. O Senhor escolheu Noé, um homem de Deus, para construir uma arca na qual o justo poderia ser salvo juntamente com alguns animais. Noé pregou a conversão por 120 anos, entretanto apenas 8 pessoas renderam o coração a Deus e entraram na arca. A chuva caiu e as pessoas procuraram por um lugar mais alto, seguro pela própria arca, mas o anjo do Senhor havia fechado a porta da arca por fora, e ela não poderia ser aberta. A graça havia terminado e era muito tarde. A morte e a destruição cobriu a terra e os pensamentos dos homens eram maus continuamente. Deus havia enviado o convite, mas eles não haviam aceitado. Era o julgamento da humanidade. Todas as fontes de água se romperam e as janelas do céu se abriram e choveu na terra por 40 dias e 40 noites. Assim Deus destruiu todo ser vivente que havia sobre a face da terra. Deus salvou seu povo do dilúvio, mas eles tiveram que permanecer 1 ano na arca até que as águas do dilúvio recuassem e a vida pudesse começar outra vez. Noé e sua família estavam ansiosos para deixar a arca. Ele ofereceu um sacrifício ao Senhor e o Senhor colocou um símbolo de sua aliança no céu que nunca mais destruiria a terra com o dilúvio, o arco-íris. A Bíblia nos diz onde a arca de Noé repousou. A arca pousou sobre as montanhas do Ararate. Mas o que são Ararate hoje? O nome Ararate, como aparece na Bíblia, é o nome hebraico equivalente a Urartu, antigo país do sudeste da Ásia, mencionado em fontes assírias no século 13 a.C. Esta área inclui partes da Turquia Oriental, América e Irã. Moisés não estava falando de uma montanha específica. Quando escreveu Gênesis, ele estava falando de um país Urartu. Assim, a Bíblia diz que a arca repousou nas montanhas de um país, de Urartu. A Turquia Oriental, cruzando o vale do Monte Ararate, é o local que visitamos. Esta área foi fotografada primeiro em uma pesquisa aérea realizada em 1959 por Francis Gary Power. Posteriormente, o turco militar Duru Pinar observou o objeto em forma de barco nessas fotografias e em 1960 um grupo dos Estados Unidos também viajou para o local, mas eles concluíram prematuramente que seria uma formação natural. Aquele mesmo ano, a revista Life Magazine publicou fotos do local. Há alguns registros históricos das civilizações antigas acerca da existência da arca. Berosius escreveu: é dito que ainda há alguma parte desse navio na Armênia, na montanha dos Gardienses, e algumas pessoas levam pedaços do betume que eles tomam e usam principalmente como amuletos para afastar o azar. Hoje podemos olhar no mapa da Turquia e ver este local listado como Nuhum Gemzi, ou Barco Grande de Noé. Visitando o local, pousamos próximo ao grande lago Van, que uma vez foram um anfitrião da capital antiga de Urartu, chamada Tuxpa, situada ao longo de sua costa. Viajando por fora pela zona rural, nós vemos um vulcão extinto próximo à estrada. Cruzando uma montanha, nós logo vemos ao longe a primeira vista do famoso Monte Ararate. Nas sombras do Ararate está a cidade de Dalgybozat, a qual atravessamos enquanto fomos em direção ao local da arca. O Monte Ararate é uma bela montanha, rica de história, de escavadores monteses que procuram a arca, mas sem sucesso. Cruzando o vale, nós vemos que o governo ergueu uma placa na estrada: Nehum Gemzi, 5 km montanha acima. Na primeira viagem de Ron White para a região em 1977, ele não soube onde começaria a procurar e só esteve lá 3 dias na área. Assim, ele e os seus filhos adolescentes oraram para que o táxi demorasse em áreas onde eles precisassem procurar o local verdadeiro. Naquele dia, Deus atrasou o táxi.
Em cima das montanhas está o lugar de repouso da arca. O nome dessa montanha é traduzida como Monte do Dia do Juízo Universal, assim chamada por causa do evento mortal da inundação. À medida em que subimos a montanha de carro, podemos ver o menor Ararat e o grande Ararat atrás do vale. Ambas são montanhas vulcânicas, pós-diluvianas que não estavam no mesmo local durante a inundação e seriam o último lugar aonde as pessoas deveriam procurar. Finalmente chegamos até a arca. Observando da polpa à proa, podemos ver o esboço em formato de um barco. Ele tem uma polpa arredondada em frente e um arco pontudo. A forma simétrica indica que é uma estrutura artificial. Ron White fez 24 viagens até aqui para realizar testes de pesquisa nesta estrutura em formato de barco. Fotografias tiradas em tempos diferentes do ano apresentou características diferentes do barco. Havia tanta evidência convincente da descoberta nesse local que o governo turco declarou esta área como Parque Nacional da Arca de Noé. E ainda hoje o mundo é desavisado dessa descoberta surpreendente. Usando o programa Google Earth, nós podemos focar a câmera no local onde a imagem de satélite para ver a arca e também o centro para visitantes que foi construído pelo governo turco. Foi no dia 21 de junho de 1987 que se realizou uma cerimônia na montanha para comemorar o local como Parque Nacional da Arca de Noé. Autoridades do país se reuniram para repartir o pão e celebrar essa descoberta maravilhosa. O governador, oficiais militares e outros altos funcionários participaram da comemoração da descoberta. Ron White era um convidado especial por causa do trabalho extenso que ele realizou naquele local. O centro de visitas daria boas-vindas aos convidados de todo o mundo para contemplarem a arca. Havia muita euforia quando foi colocado concreto na fundação pelo governador e por Ron White. Este era um monumento aos restos mortais da Arca de Noé. Finalmente, a Arca de Noé foi achada. No dia seguinte, um artigo apareceu no jornal de maior circulação da Turquia anunciando que o grande barco de Noé estava aberto para o turismo. Agora, nós caminhamos dentro do centro de visitação para ver as evidências informativas à amostra. Estão reunidos vários diagramas e fotografias para mostrar as características importantes da arca. Artefatos da arca também estão à mostra, incluindo madeira petrificada e fósseis marinhos da área que indicam que esta montanha é água petrificada. Um livro de convidados nos mostra que pessoas do mundo inteiro estão visitando o local. Muitos diferentes países estão aqui representados. Hassan tem trabalhado no centro de visitação desde que foi aberto. Ele tem morado a vida inteira em uma aldeia aqui na montanha, pouco acima do local da arca, e tem muita história associada com a arca. A fotografia dele apareceu no jornal Kinoville de Tennessee. Assim, nosso grupo trouxe uma cópia plastificada para ele. Hassan nos conta agora alguma história interessante sobre a formação da arca. Biz Ron White'a söyledik. Bunun gemisi var ya, 1948 senesinde gece bir kayma deprem oldu. Sabahleyin baktık her taraf gitmiş. Bunun gemisi bir ada güçüne kalmıştır. Her akşam üzerinde bir elektrik lambası gibi ışık yanardı. Em 48 houve um terremoto à noite e quando acordamos pela manhã vimos que a terra foi removida e vimos a estrutura em forma de barco. De ki 1960 yıllarında Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir pilot tarafından bunu fotoğrafı çekiyor. Gidiyor Ankara'ya. 1960 yıllarında. 60 yıllarında. Söyle. Também depois daquela hora,
havia uma luz que nós podemos ver naquela noite na vila. Quando olhamos para o local da arca, as pessoas pensaram que aquelas coisas eram santas, e quando eles foram até a próxima arca, a luz havia desaparecido e não podemos ver mais nada. Benim kendi şahsi olarak ben de hem inanıyorum hem de karar veriyorum. Çünkü neden? Her taraf gitti, Nuh'un gemisi böyle ada gibi içinde kaldı. Her akşam üzerinde bir ışık yandı. Sarı, yeşil, kırmızı. Kimisi böyle bir ziyaret, kimisi bir tövbe, kimisi bir hazneydi. Ama araştırma yapıldıktan sonra izin arada kayboldu gitti, ben oynanıyorum. Sedat bir daha var. Öyle mi söyle? Agora ele disse, na minha opinião, eu vi depois daquele terremoto que havia um formato de barco e luzes coloridas verde, amarela e meio avermelhada. E várias pessoas na vida dizendo que era um lugar sagrado, que havia ouro, que nós deveríamos ir lá e escavar, e as coisas assim, bom, especialmente quando nos aproximamos da arca e a luz desapareceu, não podemos mais ver a luz. Depois que o governo confirmou que aquela estrutura era o barco de Noé, a luz desapareceu. Tudo isso me fez pensar que é realmente a arca de Noé. Você acredita mesmo que a Arca de Noé existiu? Pode uma lenda que parece um conto de fadas realmente ter sido um fato comprovado? Bem, a procura tem sido desde os tempos bíblicos. A seguir você conhecerá algumas pessoas que têm certeza de encontrarem a Arca. Nós sabemos que tais reivindicações foram feitas antes, mas alguns meses atrás estas pessoas vieram a 2020 com alguns resultados científicos novos e intrigantes. Nós os seguimos às montanhas da Turquia Oriental, e o que você verá agora é uma aventura incrível, com um anfitrião inesperado. Aquela é uma beleza sedutora que nos traz aqui. A montanha do Ararat coberta de neve. Os exploradores procuram a arca lá, uma vez que é o ponto mais elevado em torno daqui. Como as águas presumivelmente retrocederam, ali é onde ele teria repousado. Mas a Bíblia descreve as montanhas de Ararat, montanhas, plural. É possível que a arca repousou em uma das montanhas menores da irmã Ararat. O local da estrutura em forma de barco foi achado primeiramente e fotografado por um capitão do exército turco em 1959. Foi logo explorado e abandonado como formação natural, mas White, um arqueólogo amador, reacendeu o interesse alguns anos atrás. Trouxe Dave Fossald, perito de salvamento marinho, para checar tudo isso. O grupo da montanha do Dia do Juízo Universal trouxe alta tecnologia para explorar a lenda. Eles começaram a escanear este local com um gerador de frequência molecular, ou seja, um dispositivo usado por cirurgiões para fixar o ponto nos tumores cancerígenos. Tem sido assim usado por Fossald para achar tesouros debaixo da água. No momento em que o gerador de frequência molecular começou a detectar um padrão incomum de linhas de ferro embaixo da terra, eles começaram a passar tiras ao longo dessas linhas. A forma final esboçada pelas tiras é de um navio enorme e o comprimento e largura aproximados da Arca de Noé, como descrita na Bíblia. O fascinante campo rítmico logo atraiu o interesse do mais alto acadêmico Dom John Baumgartner, físico do laboratório de Losenmouse. Ele enviou amostras para análise laboratorial e confirmou que o material localizado com as tiras realmente era ferro. Com o comprimento conhecido, a única pergunta restante era a profundidade. Localizando a profundidade da casca, poderiam determinar se o objeto em forma de barco tivesse a capacidade descrita na Arca Bíblica. Para solucionar finalmente este assunto, trouxeram o geólogo Tom Fenner para a Turquia, com equipamento industrial de radar superficial. Equipamento semelhante a esse localizou a caixa preta no leito do rio Potomac com uma aeronave da Air Florida. Suponhamos que esta pedra estivesse 30 ou 60 centímetros abaixo do solo. Poderia localizar isso? Sim, nós podemos. É possível, e haverá um momento no qual você dirá que isto é um objeto feito pelo homem? Bom, a simetria dessa estrutura sugere
sugere ser um barco. Espero provar que a estrutura soterrada seja a estrutura intacta de um barco. Foi aqui, várias milhas do local da estrutura, em forma de barco, que um jogo de espera começou para finalizar a sondagem da montanha do dia do juízo universal. De qualquer maneira, vamos ficar aqui perseverando, até que não tenha mais nada que fazer. Como você vê a frase ficar perseverando, o governo turco parou a exploração no local novamente? Bom, desde que estivemos lá, Bárbara, as coisas esfriaram e eles têm enviado seu próprio grupo de cientistas para dar uma olhada neste local. Radar de penetração no solo foi usado no local para ver o que há dentro da formação. Os traçados criaram um quadro das madeiras debaixo da terra. Este diagrama nos mostra alguns dos elementos estruturais principais da arca, incluindo padrões paralelos e repetidos, indicando um local feito pelo homem. Realmente há algo embaixo daquela pedra além de pedra, um dispositivo de radar desenvolvido por sistema de pesquisa geofísicos em Hudson foi usado na montanha. O dispositivo é chamado SIR e é usado por companhias de exploração de energia para analisar o que está abaixo da superfície do solo. De acordo com o SIR, esses dados não representam geologia natural, é uma estrutura feita pelo homem. Estas reflexões acontecem muito periodicamente para ser estrutura natural fortuita. Comparado a um porta-aviões de 305 metros de tamanho, nós podemos ver que a arca é um barco bastante grande. A arca era um recipiente de alta tecnologia que foi projetado para sobreviver a uma inundação catastrófica que destruiria a superfície da Terra. Construída com uma guilha, carlingas e âncoras de pedra, verdadeiramente era uma obra de arte projetada para salvar a raça humana da extinção. A Bíblia nos fala que a arca era de 300 côvados de comprimento e a formação da arca foi medida em 156,9 metros de tamanho, que é exatamente 300 côvados egípcios. Moisés, ao escrever a narração de Gênesis, era acostumado a usar o côvado egípcio, que é maior e aproximadamente 52 centímetros. A Bíblia menciona um côvado mais antigo. Côvado, de acordo com a antiga medida, isto é, se refere ao côvado egípcio que foi dividido em 28 dígitos, compondo a vara do côvado. Muitos séculos depois, o côvado hebraico de 45,7 centímetros foi criado e adotado. No Monte Megido, em Israel, os portões de Salomão podem ser medidos em exatamente 6 côvados egípcios, uma completa evidência de uso do côvado egípcio anteriormente. Qualquer pessoa pode ver facilmente o esqueleto das estruturas de materiais perto da popa ao lado direito da arca. Isto era parte da superestrutura da arca. Muitos navios hoje são construídos do mesmo modo. Aqui nós podemos ver frisuras verticais entre as costelas. Estas costelas correndo perpendicular ao fluxo de lama ao redor da estrutura indica construção artificial. Os meninos das aldeias locais nos cumprimentam quando damos uma olhada a este bordo da arca que encurva além para a frente da arca. Este lado está enterrado predominantemente na terra. O lado de fora da arca ou da frente está bem adiante de nós, então examinamos o lado a este bordo para ver o topo, o esqueleto das madeiras. Ao longo, nós podemos ver o Monte Ararat e Ararat Menor. Nós agora nos movemos para bombordo da arca, perto da popa. Este lado é menos preservado, mas podemos ver um grande esqueleto de madeira que chama a atenção. Foi preservado formosamente e reteve a curvatura do casco. Daqui nós olhamos mais adiante para a frente da arca e podemos ver uma perfuração grande que foi feita em 1960, quando o primeiro grupo veio aqui dos Estados Unidos inspecionar o local. Estamos agora na área mediana da arca e nos movemos para o interior do bombordo, onde podemos ver 4 saliências horizontais seguidas. Elas são organizadas em um padrão regular, indicando construção artificial. Estas teriam sido madeiras horizontais de apoio do piso, estendendo-se em direção ao meio do piso. Na popa nós podemos ver a forma simétrica do barco, inclusive o montículo onde as cobertas se desmoronaram em cima de outro monte.
Continuando inspecionando a popa, podemos ver 5 objetos seguidos ao longo da área a bombordo do interior do piso. Estes foram medidos a intervalos regulares e parecem ser postes verticais que teriam apoiado o piso. A arca originalmente repousou numa área mais alta na montanha, mas foi puxada até seu local atual pela lava que a petrificou nesta elevação de pedra. Ron White estava manuseando seu equipamento de penetração no solo diante de autoridades turcas quando ele detectou um objeto logo abaixo da superfície. O que eles acharam foi esta bela madeira de piso. Foi feito o teste de carbono orgânico no laboratório de Galbraith e o nível de carbono orgânico era extremamente alto, consistindo exatamente como a madeira que conhecemos. O Sr. White pôde exibir a madeira do piso no canal da CNN quando foi entrevistado na rede. A madeira está em 3 camadas parecida com madeira compensada com cola escoando nas extremidades. Isto a torna mais forte que um pedaço sólido de madeira. A área exterior está coberta de uma matéria preta. Também podemos ver pregos pequenos em sua superfície. Esta formação de camada de madeira pode ter sido a madeira de gofer mencionada em Gênesis. Pouco acima do local da arca está a aldeia de Uzengili. Seu antigo nome era Nazar. Esta pronúncia é semelhante a Nizir, uma aldeia que o babilônico Beruzes descreveu como estando perto do local da arca. Joséfos, no 1º século, disse: nesses dias suas ruínas são mostradas lá pelos seus habitantes. Isso significa que a arca estaria em um local acessível. Esses aldeões locais teriam sido um comércio turístico, visitas adaptáveis para a arca. Os visitantes da arca teriam comprado lembranças na aldeia. Evidência disto foi descoberta no ano 2000, quando um arqueólogo achou este artefato a 18 metros da arca. No lado côncavo há uma escultura de um homem que usa um martelo para assentar um prego. Pode ser Noé construindo a arca. No lado convexo, uma pintura antiga mostra um homem que liberta pássaros, semelhante à narrativa bíblica de Noé, libertando um corvo e uma pomba. Isto é apenas uma outra evidência surpreendente encontrada aqui no lugar da arca. Usando o radar, Ron White descobriu uma cavidade aberta ao lado de este bordo da arca. Utilizando o equipamento de perfuração, ele pôde ter acesso ao interior da arca. Evidência atordoante foi obtida do interior do navio. Improvisando um longo dispositivo em forma de ancinho, esterco petrificado de animal foi extraído da cavidade. Pelo de gato também foi extraído da cavidade. Depois, um chifre petrificado foi extraído. Isso é tudo que alguém esperaria achar no fundo da arca. A Bíblia nos conta que os antediluvianos eram peritos no trabalho com metal. Tubal-Caim, fabricante de todo instrumento cortante de cobre e de ferro. Este rebite grande de metal, em torno de uma haste de metal, foi achado por Ron White quando ele levou um grupo de excursão para o local em 1991. O centro da haste foi golpeado enquanto estava quente, deformando-o de modo que segurou a arruela no seu lugar devido. Resultados de teste mostraram que a haste tinha 8% de alumínio, metal feito pelo homem. Isso prova que o local pode ter sido feito pelo homem. Os céticos disseram que o Sr. White estava mentindo sobre a prova, mas ele realmente estava? Quando o grupo da arca, Discovery International, estava no local da arca, eles usaram um detetor de metal para localizar artefatos de metal na arca. Isso é um pedaço de metal que tinha sido uma arruela circular em seus dias melhores. Foi achado próximo da arca. Uma porção disso foi testada no laboratório de Galbraith, no Tennessee, e os resultados foram impressionantes. Tinha 8% de alumínio, na mesma proporção que o teste de Ron White. O teste mostrou uma quantia pequena de metal de titânio, que também é material fabricado pelo homem. O grupo da Arca Discovery continuou suas análises no local e localizou outro artefato no local deste bordo. Uma porção disso foi enviada a Galbraith Laboratórios para testar e novamente lá os resultados serem comprovados. E os resultados então foram incríveis. Havia 8% de alumínio e 1,3% de titânio, mais 3,8% de magnésio. Tudo é indicativo de que
A formação da arca é uma estrutura artificial feita pelo homem. A Enciclopédia Britânica nos diz que, por causa de sua atividade química, o alumínio nunca é encontrado de forma metálica na natureza. Estes particulares componentes de metal são marcadores especiais deixados que provam que o local é, sem dúvida, uma estrutura artificial que utiliza técnicas de construção de alta tecnologia consistente com o que nós deveríamos achar na Arca de Noé. O homem moderno não descobriu como fazer alumínio até por volta do ano 1900, mas os antediluvianos tinham conhecimento em seus dias desse material. Foram achados outros artefatos de metal no piso a bombordo. Nosso detetor de metal captou sinais de metal onde uma placa retangular foi posicionada. Tinha 6 rebites originalmente. Uma ainda é visível ao lado esquerdo. Podem ser vistos outros artefatos de metal ao redor da arca em vários locais. Os artefatos de metal têm cores diferentes do material ao redor, tornando mais fácil localizá-los no local. Na porção exterior da arca, a um nível mais alto, nós podemos ver este objeto que parece ser um boné de metal em cima de um poste vertical. Tem uma impressão de X modelada no centro, ao lado esquerdo do boné, está perdido, mas o topo e este lado mais próximo ainda estão fixos no poste. A impressão de X é indicativa de uma estrutura artificial com ângulos de 90 graus. A nossa segunda parada de táxi é a aldeia de Kazan. Pouco abaixo, no Vale da Arca de Noé, nós vimos para a aldeia de Kazan, onde porções do sistema direcional da arca foram deixados, permitindo que flutuasse mais livremente. A aldeia era conhecida como o Lugar dos 8, chamada assim por causa dos 8 sobreviventes da inundação. Esta é a primeira área onde Noé e a sua família viveram depois do dilúvio. As grandes âncoras de pedra foram penduradas na parte traseira da arca para mantê-la firme contra as ondas. Isso criou um tipo de resistência na água, fazendo com que a parte traseira arredondada da arca mantivesse afastadas as ondas poderosas que danificariam criticamente o lado da arca. Esta é nossa primeira âncora de pedra, medindo aproximadamente 3,30 metros de altura com 1,20 metros enterrados no chão. Um buraco foi perfurado no topo de cada âncora de pedra, 12 centímetros de abertura em um lado e 17 centímetros de abertura no outro, permitindo que uma corda fosse passada por dentro e um nó a fixasse. Foi projetada para ser erguida quando estivesse na água, quando pesaria menos, impedindo assim que o topo se quebrasse. O fato mais notável é as cruzes que foram esculpidas na âncora de pedra. Cedo os cristãos passaram por esta área e reconheceram os objetos como artigos bíblicos da arca. Eles esculpiram então cruzes nessas âncoras de pedra representando Noé e sua família. A cruz maior aqui representa Noé e é do estilo das cruzadas. A forma de diamante sobre uma cruz era o sinal de Nimrod, quando ele estava vivo. O diamante representa a arca. A linha vertical é o caminho para o céu, com a linha transversal que representa céu. Os egípcios tiveram uma adaptação deste símbolo chamado onco. Âncoras de pedras menores podem ser achadas perto do Mediterrâneo. Esta é uma das maiores que você verá fora da área da Arca de Noé. A próxima âncora de pedra está enterrada parcialmente no chão com 5 cruzes. A cruz maior representa Noé, a próxima menor Senhora Noé, e as 3 menores são os filhos de Noé. Ao fundo está uma possível imagem da Torre de Babel, que foi construída por volta de 200 anos depois do dilúvio por Nimrod e os seus seguidores rebeldes. Esta pedra particular tem 7 cruzes, a 8ª foi removida em algum momento no tempo. Esta pedra tem uma cruz grande que representa Noé. A próxima cruz menor à esquerda no fundo é a Senhora Noé. E as 3 próximas cruzes menores representam os 3 filhos, e as 3 menores representam as esposas dos filhos. Não há a mesma escultura nessa pedra, mas tem um buraco perfurado no topo. Foram achadas outras pedras enterradas, mas elas não estão com nenhuma inscrição. Esta pedra teve um buraco perfurado no lado esquerdo, então à direita nós podemos ver inscrições antigas de um idioma desconhecido. Vândalos
quebraram essa pedra no topo, também foram esculpidas cruzes nesta pedra. Cinco cruzes estão nesta âncora de pedra e, ao olharmos o topo, nós podemos ver onde o buraco foi quebrado. Fora da aldeia de Gazã, há um objeto grande que tem a aparência de uma casca de árvore petrificada com características incomuns. Não há nada aqui semelhante a isso em nenhum outro lugar. Tem cruzes que são muito francamente esculpidas. Nós temos uma grande aqui, por exemplo. Nós temos uma pequena aí mesmo e uma aqui, a outra aqui, ficando mais difícil de ver cada ano. Bom, esta é uma pedra petrificada. Sim, Ron imaginou que fosse casca de árvore petrificada. Se parece um pouco com casca de pinos. Parece metal. Bom, não é uma âncora de pedra. Ron teorizou que isto poderia ter sido parte da cobertura. Você se lembra de certo ponto que diz que Noé saiu da arca e tirou a cobertura? Ou saiu pela cobertura? Claro que isto é só especulação. Nós não temos qualquer meio de saber, mas esta é uma coisa bastante única. Tem a aparência e textura de algum tipo de casca, mas você sabe que é pedra. Bom, tem um som oco, parece metal, tem aquela ressonância harmônica. Sim, você está certo. Quantas pedras mais você sabe que faz isso? Eu penso que há 8 cruzes nisto, e só podemos achar 7. Eu penso que há uma 8ª lá em cima. Nossa próxima parada de táxi é a casa de Noé, próxima a Gazã. Essa foto foi tirada em 1977 por Ron White, mostrando as paredes da casa de Noé. Desde então, todas as paredes foram derrubadas por pesquisadores de tesouro locais. Na parte da frente havia esta lápide grande, e na lápide estava um desenho de 8 pessoas e um barco em uma onda. A segunda pessoa maior estava olhando para baixo com os olhos fechados. Isso indica que esta era a lápide da Sra. Noé. Depois que o Sr. White mostrou isto a alguém, aquela pessoa contratou outros para exumar o sarcófago, 5,4 metros da Sra. Noé. Sua depressão no chão ainda é visível hoje. As joias dela foram depois vendidas no mercado negro por milhões de dólares. Estendendo-se para fora da casa de Noé estão estas cercas de pedras antigas para conter animais. Em Gênesis nos é dito que Noé trabalhou no campo. Neste caso, nós podemos ver sinais de contenção animal. Algumas cercas são mais proeminentes que outras, mas elas estão todas em linhas retas. Além atrás da casa de Noé, há este altar grande que foi usado para sacrificar animais a Deus. É de aproximadamente 3 metros de diâmetro e tem a forma de um cubo. Em conclusão, podemos dizer, de acordo com Durupinar, que o formato da Arca de Noé está cheio de evidências que confirmam sua autenticidade, especialmente quando nós consideramos todas as informações objetivamente. Foram escritos muitos livros sobre a descoberta da Arca, foi documentado em muitos jornais e programas de televisão, mas a maioria do mundo não está atenta a esta bela descoberta que refuta a evolução e prova que a Bíblia é a verdade. Deus está cronometrando e também revelará isto a toda a humanidade.